Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Júlia Pinheiro Andrade, organizadora do livro Aprendizagens Visíveis, Experiências Teórico-Práticas em Sala de Aula, pela Panda Books. É uma coletânea de 11 artigos de 17 autores discutindo experiências práticas em salas de aula brasileiras contextualizadas de como tornar mais visíveis os processos de ensinar e aprender, crianças, jovens, adolescentes e professores. A gente tem estratégias mão na massa, a gente tem avaliação, a gente tem o trabalho com o erro como oportunidade de aprendizagem, a gente tem o design como ferramenta de visualidade para o planejamento docente e é muito mais. Você pode conferir tudo isso e fazer a sua leitura também, sua postagem também, marcando #aprendizagens visíveis. Estamos muito felizes em compartilhar com vocês um pouco dos capítulos Pensar com as Mãos e Vamos Tinkerar, que fazem parte desse livro especial, que está saindo do forno, feito por tantos educadores pesquisadores comprometidos com uma aprendizagem profunda e com sentido. Contamos sobre propostas como o Robisco e as rodas de invenções, explicitando as bases teórico-práticas do trabalho que realizamos, o construcionismo, a aprendizagem criativa, a aprendizagem centrada no fazer, e destacamos como essas abordagens contribuem para tornar o pensamento visível. Nestes 2 capítulos, contamos um pouco sobre a trajetória de alguns projetos e atividades mão na massa realizados pelo Instituto Catalisador, em parceria com escolas públicas e outros espaços educacionais na cidade de São Paulo. Evidenciamos también a relevancia y potencia das rotinas de pensamiento, como vejo, penso, pergunto, imagine-se, partes, propósitos y complexidades, entre otras, para tornar visible a aprendizagem em projetos mão na massa junto a estudantes e educadores. Confira! Olá, eu sou a Daniela, uma das autoras do livro Aprendizagens Visíveis, Experiências Teórico-Práticas em Sala de Aula, uma coletânea de artigos organizada por Júlia Pinheiro Andrade. No capítulo 3, eu e a minha amiga e parceira Ana Lopes contamos um bocadinho da nossa experiência como formadoras de educadores da infância em Portugal. O nosso objetivo nessas formações foi engajar os educadores na compreensão dos princípios da aprendizagem através de provocações acerca do pensamento e da aprendizagem visíveis. No final da nossa análise reflexiva, nós mostramos algumas evidências de como alguns educadores mudaram suas perspectivas em relação aos processos de aprendizagem e ao papel da documentação. Vale a pena conferir. Meu nome é Anne Baldisseri, sou autora do capítulo 9 do livro Aprendizagens Visíveis. O capítulo chama Hora do Desafio, como a instrução diferenciada e individualizada pode tornar visível a aprendizagem para professores e alunos. Hora do Desafio é uma estratégia prática implementada em algumas escolas e ela tem o intuito de ajudar os alunos a melhorarem em várias habilidades e conhecimentos. Esse capítulo demonstra gradativamente e diariamente como o professor acaba aprendendo mais sobre seu aluno, sobre seus interesses, sobre seus pontos fortes e sobre onde ele precisa ser mais desafiado. O capítulo coloca várias partes dessa estratégia, desde o planejamento até a avaliação. E também fala um pouco da pesquisa sobre a aprendizagem e como ela está relacionada com essa estratégia. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Paula Gaspar, autora do capítulo 7 do livro de Aprendizagens Visíveis. Nesse capítulo eu vou contar um pouquinho o relato de experiência de uma pesquisa que eu realizei entre 2015 e 2017 sobre como tornar a aprendizagem baseada em projetos mais visível para a comunidade escolar, sobretudo para professores, por meio de ferramentas de design. Nesse projeto de pesquisa que eu vou contar no livro, eu conto como foi o processo de construção de uma jornada, da jornada do professor durante um trimestre de projeto. Foi um trabalho muito legal, o livro está muito incrível e eu estou ansiosa para ouvir a opinião de vocês sobre o capítulo 7. Olá, meu nome é Renata Araújo Moreira dos Santos, mais conhecida como Renata Araújo. Hoje eu venho falar um pouco para você sobre o capítulo que eu escrevi no livro Aprendizagens Visíveis, Experiências Teórico-Práticas em Sala de Aula. Eu escrevo um pouco sobre o pensamento visível e a formação continuada de professores
em um recorte que se coloca a refletir sobre algumas ferramentas que tornam visível o pensamento e possibilitam avançar na aprendizagem, em um diálogo com a reflexão, o estudo e a prática de uma professora em relação ao pensamento e à aprendizagem dos seus alunos. Então, nesse caminho de refletir, de utilizar as ferramentas para pensar as aprendizagens, ela também avança no seu próprio pensar e no estudo sobre como tornar visível o pensamento. Espero que vocês aproveitem e ampliem suas reflexões. Oi, pessoal! Espero encontrá-los todos bem. Hoje eu venho trazer para vocês uma novidade e um convite também. A novidade é que a gente tem o lançamento do livro Aprendizagens Visíveis. Nesse livro, eu, a Claire e o Sasaki, a gente tem um capítulo aqui. E nesse capítulo a gente fala da cultura de pensamento e como a gente tem, como a Geek, levado a cultura de pensamento para as formações de professores. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Andressa. Meu nome é Savina. E nós vamos falar um pouco do capítulo que escrevemos na coletânea. Capítulo 10, Estratégia para o estudo do erro em uma avaliação de aproveitamento. Um olhar para a aprendizagem visível. Trazemos aqui uma prática do estudo do erro de uma avaliação como uma oportunidade de aprendizado em potencial. Elaboramos uma estratégia em que o erro é acolhido e o aprendizado é reconstruído. Em um ambiente colaborativo, os alunos ressignificaram seu papel na aprendizagem e vivenciaram novas formas de contribuir na aprendizagem de seus pares, trazendo autorregulação e visibilidade no processo. E para o professor, dando oportunidade de acolher e personalizar as atividades para cada aluno ou grupo. Agora, gostaríamos que você voltasse ao seu tempo de escola e se visse recebendo uma avaliação com vários erros, uma caneta vermelha marcando um X grande na questão. A sensação que isso te causava e o que você aprendia nesse momento. Será que pode ser diferente? Confira no capítulo 10. Olá, eu sou Soraya Lacerda, uma das coautoras do livro Aprendizagens Visíveis, Experiências Teórico-Práticas em Sala de Aula. No capítulo 6, que é o capítulo que escrevi em coautoria, eu trago para vocês a exploração e casos de uso do equalizador da inteligência Maker. O equalizador, ele é uma ferramenta desenvolvida aqui no Thomas Maker para auxiliar o educador na reflexão da sua prática pedagógica. Esse equalizador torna visível também as 3 constelações do Framework Maker da Universidade de Harvard. Então você vai poder olhar para os aspectos da comunidade envolvida na sua prática, os processos de aprendizagem utilizados por você e os espaços explorados e, com isso, refletir sobre essa prática de maneira bem objetiva e concreta. Olá, meu nome é Daniela Lira e eu estou aqui para contar para vocês, para mostrar para vocês o livro Aprendizagens Visíveis, Experiências Teórico-Práticas em Sala de Aula. E eu queria chamar a atenção para o capítulo 6, que é o capítulo que eu escrevi em colaboração. E o capítulo 6 fala do equalizador da inteligência Maker, que é uma ferramenta criada aqui no Thomas Maker para tornar o que acontece na sala de aula do professor que está trabalhando com metodologias experienciais, o que acontece, como se tirasse um retrato do que acontece para depois ele poder refletir em tudo que está visível para ele, né? Então essa aqui é uma ferramenta no livro, no capítulo 6, você vai saber um pouquinho mais. Oi pessoal, tudo bem? Sou Claire Senes, a autora do primeiro capítulo do livro Aprendizagens Visíveis, tornando visível a presença das 8 forças que propiciam o desenvolvimento de uma cultura de pensamento num ambiente de aprendizado. Em nosso capítulo discutimos a presença das 8 forças que têm o poder de impactar as experiências de ensino e aprendizagem, tanto para professores quanto para estudantes. Ao longo do capítulo, mostramos como podemos utilizar as forças a favor da aprendizagem, em particular durante as oportunidades criadas especificamente pela Geek para o desenvolvimento profissional de docentes. A criação de uma cultura de pensamento começa primeiro entre nossos professores. Uma cultura no qual o pensamento do indivíduo e do grupo seja valorizado, visível e ativamente promovido.